Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar de maneira bem curta e simplificada e vou responder uma pergunta bem diretamente. O que são espíritos? Essa é uma pergunta que se faz o tempo inteiro, mas, gente, eu vou ser bem sincera nesse meu vídeo. É uma pergunta que se faz, mas eu acho que é mais para reafirmar as coisas que as pessoas sentem, as coisas que as pessoas veem, tanto em sonho quanto na vida real. Todos nós somos médiuns, como eu tenho falado nos vídeos anteriores. Todos nós temos capacidade de entender os sinais que vêm da espiritualidade. E aí, mesmo assim, a maioria das pessoas se perguntam: o que são espíritos? Será que eles existem? Gente, você está falando com um espírito aqui. Eu sou espírito, você é espírito, todos somos espíritos. Só que nesse momento estamos nesse plano material, estamos na Terra, né, num plano denso, para que possamos nos manifestar nesse plano denso, nós precisamos de um corpo denso, ou seja, esse corpo aqui, esse corpo de carne, né, isso aqui, a matéria. Só que na verdade somos espíritos, então são espíritos animando esses corpos materiais. Então sim, os espíritos existem, e existem aqui encarnados e desencarnados. Muitas vezes nós temos muitos sinais desses espíritos que andam por aí, desses espíritos iluminados e outros nem tanto. Então, é muito importante conhecer esse outro lado, estudar, buscar informação. Por quê? Como nós estamos na matéria, nós perdemos a nossa sensibilidade como espíritos. Então, perdemos a percepção que poderíamos ter deles. E se você tem esse conhecimento de que os espíritos existem, os espíritos estão ao nosso redor o tempo inteiro, por mais que você ache que não, que isso é impossível, sim, eles estão entre nós o tempo todo. A maioria dos que estão aqui na Terra, junto conosco, nesse plano denso, nesse plano material, não são espíritos iluminados, espíritos instruídos, porque esses ficam em outro plano, acima do plano material. Ficam num plano menos denso, num plano mais sutil, um plano mais elevado. Os que ficam aqui ao nosso lado, ao nosso redor, são espíritos perturbados, espíritos que precisam de ajuda. A maioria deles são espíritos de pessoas que não conheciam nada sobre o outro lado, que não conheciam nada do plano espiritual, ou que durante a vida toda não quiseram conhecer nada, porque conhecimento nós temos indícios o tempo todo por aí, em reportagens, em filmes, em livros, isso existe, a gente não pode dizer que a gente não sabia que existia, todos nós temos essas informações, mas eu acho que aí o problema é em cada um buscar outras informações, se aprofundar para realmente conhecer. Então, esses espíritos que estão aqui, eles não tiveram esse esforço, não tiveram essa vontade, essa busca, e aí quando passam para o outro lado, ficam perdidos. Não aceitam ajuda dos irmãos superiores para levá-los até as colônias espirituais, depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo, para receberem um tratamento, para se restabelecerem, né, e voltar à vida espiritual. Então eles querem ficar aqui. Por quê? Porque aqui é a vida deles. Eles não acreditam que tem uma outra vida, né, que tem outras coisas esperando. Eles querem ficar aqui junto com o pai, junto com a mãe, junto com os filhos, junto com a sua casa, com as suas coisas. Ninguém pode pegar as minhas coisas, ninguém vai poder tomar conta da minha casa. E aí eles ficam. E infelizmente esse estado perturbado mental deles acabam nos contagiando negativamente. Por mais que eles não queiram fazer mal, gente, não é que é uma alma penada, quer me prejudicar. Muitas vezes eles não têm consciência de que eles, nesse estado perturbado, podem nos afetar negativamente, podem nos fazer mal. Vou dar um exemplo. Uma pessoa desencarnou num acidente de carro, tá? Digamos que é o meu irmão, e ele desencarnou. Só que depois que ele passou para o outro lado, ele ficou muito confuso, ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele ainda estava vivo, ele achava que
após a morte tudo se acabaria e ele se viu vivo. E aí ele veio para casa, como ele sempre fazia, me vê aqui, vê a nossa mãe, o nosso pai, tenta conversar, mas ninguém escuta, ninguém responde, e ele fica revoltado porque ele não tem respostas, e aí ele fica com medo porque ele percebe que ele não consegue fazer tudo o que ele queria, porque ele está em espírito, ou seja, ele não consegue pegar as coisas dele, as coisas que estão ao redor dele. E então, como ele fica sempre do meu lado, porque digamos que ele gostava muito de mim, ele quer minha companhia, ele não quer ir embora, eu acabo sentindo o que ele está sentindo. Quando ele se aproxima de mim, eu sinto, por sintonia, né? Então eu sinto, vamos supor que ele bateu muito forte a cabeça e desencarnou por um trauma na cabeça, né? E aí ele, quando se aproxima de mim, eu começo a sentir dores fortíssimas na cabeça, sinto um enjoo muito grande, sinto mal-estar. E aí, como eu não tenho informações, como eu não sei, né, esse lado, eu não entendo muito desse lado espiritual, eu acabo acreditando que é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa que, sei lá, de repente me afetou, enfim, acabo não procurando. Então você vê, eu acho que é muito importante a gente conhecer, primeiro, para podermos nos defender e nos proteger desses irmãos que estão, né, sofrendo, que estão confusos, porque eles estão ao nosso redor o tempo todo. Pode ser da família, como não, tá, gente? Pode ser qualquer um que de repente está passando ali pelo lado da tua casa e aí escuta uma gritaria, assim, uma briga, fala, opa, deixa eu ver lá o que é. E aí fica influenciando negativamente. Então é bom a gente conhecer, porque a gente começa a aprender como se defender, né, dessas influências negativas. Muitas vezes podem ser até ataques, né, negativos, dependendo do tipo de espírito. Ele pode querer realmente te prejudicar, ou mesmo sem querer, ele acaba te prejudicando. Então por isso que é bom entender. E gente, de uma vez por todas, entender que os espíritos existem, o plano espiritual está ao nosso redor. Começa a ver, se você está vendo esse meu vídeo, é porque você tem alguma curiosidade sobre o assunto. Então, se você teve essa curiosidade, começa a rememorizar as experiências que você teve. Começa a lembrar dos sonhos que você teve, de quando você era criança, as coisas que você via, as coisas que você sentia. E muitas vezes você vai ver, você vai conseguir identificar que foi um contato, que foi alguma influência, alguma coisa que você sentiu do lado espiritual. E aí, a minha dica para você de coração é que você comece a buscar cada vez mais informação, que você comece a estudar e que você se melhore nesse sentido, porque, gente, é uma coisa que nós precisamos o tempo todo para nos defender, para nos proteger, para poder ajudar esses irmãos e principalmente, né, para conhecer esse outro lado. Aí quando você passar, quando for a sua vez de passar para o outro lado, de repente você não fique tão confuso e você consiga se encaminhar para onde você tem que se encaminhar, que são as colônias, os planos mais elevados, do que ficar aqui, sofrendo, né, em confusão, em revolta, tá bom? Então é isso, é breve, mas é um recado bem direto, um recado rápido, e aí começa a ver os vídeos posteriores a esse, que eu vou gravar bastante sobre o plano espiritual, para você entender cada vez melhor o que tem no plano espiritual, tá bom? Gente, além do que eu falo aqui, por favor, busquem, esse é o meu ponto de vista, pode não ser o mesmo do de vocês, então eu peço para que a partir desse vídeo você comece a buscar, tá? E aí você vai tirar suas próprias conclusões, vai ter a sua própria opinião formada sobre o assunto. E compartilha aqui o que você acha, o que você não acha, o que você tem dúvida, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!